Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia e da Rádio Assembleia, que você também pode conferir no nosso YouTube. E a gente está debatendo alguns temas pertinentes e que surgiram após o início da pandemia da Covid-19, do coronavírus na sociedade, os desafios e também algumas soluções para temas relativos à doença. E nessa edição do nosso programa, nós vamos conversar sobre compras governamentais, sobre direito administrativo, sobre o poder público. Será que ele pode comprar sem licitação? Como é que ele tem que expedir os seus decretos pedindo obrigatoriedade do uso de máscaras ou do fechamento, reabertura de negócios? E de que forma o direito administrativo pode contribuir com o perfeito funcionamento das estruturas públicas? E a gente conversa com o presidente do Instituto do Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, com a gente, doutor João Paulo Lacerda. Seja muito bem-vindo à TV Assembleia, ao Perspectiva. Obrigada pela sua participação com a gente, seja bem-vindo. Uma grande alegria, um grande prazer participar junto contigo, Lívia, e com todos os seus telespectadores do programa Perspectiva da TV Assembleia e da Rádio Assembleia. Estou à sua inteira disposição. Muito bem. Como a gente faz esse programa para um público técnico, mas também para o público em geral que acompanha a programação da TV Legislativa de Mato Grosso do Sul, antes da gente ir para a parte técnica, saber de que forma o direito administrativo ele contribui com a sociedade, com os governos, a gente vai começar com um tema mais pertinente, essa questão da pandemia, que seriam as compras. O poder público, ele pode comprar sem licitação? Ele tem, nesse momento, essa prerrogativa, esse direito? Lívia, há um certo folclore em relação às compras, às aquisições governamentais pelos governos, seja pela União, ou seja pelo Distrito Federal, seja pelos estados, ou seja pelos municípios. Foi editada uma medida provisória tratando especificamente acerca das compras governamentais sem licitações. Essa medida provisória, ela trata especificamente acerca das compras e aquisição de serviços, de insumos para o combate e para a prevenção do coronavírus. Então, não se está dando um cheque em branco, através dessa medida provisória, para o gestor gastar os recursos públicos de que dispõe de uma forma aberta, sem que tenha que seguir alguns procedimentos. A medida provisória é clara no sentido de que a dispensa deve ser específica para atender os casos da calamidade pública decorrente do coronavírus. Tem que ser específica também para atender aquelas pessoas que estão necessitando. Então, não adianta nada você falar que, olha, está dando aí um cheque em branco para o gestor gastar. Não, não é isso. A dispensa também tem que seguir algumas formalidades legais. Você não vai poder comprar um EPI, você não vai poder comprar uma UTI, você não vai poder comprar qualquer insumo para a prevenção e o combate ao coronavírus, indo lá na loja, indo lá no empresário e comprando aquilo lá e pagando. Você tem que ter, pelo menos, um orçamento, que se costuma dizer que tem que ter, no mínimo, 3 orçamentos, de modo que a administração possa comprar do menor preço. Então, é uma grande lenda dizer, às vezes, um certo preconceito até por parte das pessoas que não têm conhecimento, olha, de que a administração está autorizada a adquirir por dispensa de licitação. Não, a dispensa, como a própria medida provisória trouxe, tem que seguir alguns requisitos. Então, no caso de um gestor público que faz aquisição de máscaras, a gente deu exemplo aí das EPIs, superfaturadas, como a gente gosta de dizer, mas comprou acima do que vale no mercado, né, aquele produto, ele pode ser penalizado, independente dele ter essa dispensa por conta da pandemia da Covid-19. Ele pode ser penalizado, sim, porque, embora a medida provisória trouxe essa abertura para o gestor adquirir através da dispensa de licitação, mas, como eu disse, além de seguir esses requisitos, você não vai poder comprar
totalmente fora do preço de mercado. A única coisa que a medida provisória traz é que é o seguinte, a variação de mercado, né? Porque às vezes você vai lá, faz a consulta de preços hoje, está um certo valor, e amanhã está um pouquinho mais caro. Por exemplo, de um EPI, né? de um respirador, que foi o caso aí de várias cidades, né? Que compraram respiradores acima do mercado. Ocorre que não pode haver uma discrepância muito grande. O que se verificou em alguns casos é que houve uma discrepância de mais de 100% do valor de mercado do bem. Então, o gestor tem que tomar cuidado com isso. Ele faz a consulta prévia de preço, verifica se realmente, com outras contratações de outros estados da federação, de outros municípios, se esse bem não está superfaturado. Porque se tiver superfaturado, com certeza o gestor, aquele que comprou, ele vai ser penalizado. Como nós já vimos aí diversas operações, seja da Polícia Federal, seja, inclusive, em parceria com a Controladoria Geral da União, em que se verificou que o gestor adquiriu o bem muito além do preço praticado pelo mercado. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado nesse momento é o seguinte, geralmente aparece nessa hora, infelizmente, a gente tem que tratar disso, algumas empresas que se aproveitam do momento e elevam de forma arbitrária os seus custos, os seus preços, e a administração pública, através do seu gestor, através de quem compra, tem que estar atenta a isso, para que depois não possa incorrer em crimes de responsabilidade, em ato de improbidade administrativa e até crime. E no caso, então, essa responsabilidade ela é atribuída ao gestor, não apenas aquele que vai fazer a compra, mas também para verificar esses preços praticados pelas empresas que estão vendendo, acredito que não apenas para o setor público, mas também para o comércio, né? Fábricas que vendem para as farmácias, vendem para os hospitais, para as lojas de departamento, tem toda uma questão de cuidados que devem ser tomados. E o exemplo que o senhor citou, doutor João Paulo, aí das operações pelo Brasil, dois grandes epicentros da doença no país, Amazonas e Rio de Janeiro, pagando aí preços altos com seus gestores, possivelmente envolvidos em escândalos de compras aí suspeitas nesse momento complicado que o Brasil atravessa. Mas para a gente falar um pouquinho dessa questão administrativa, já que estávamos falando da dispensa de licitação até respaldada por uma medida provisória, isso nada tem relação com a lei de licitações. Será que por conta disso essa lei, a 8.666, ela poderia também prever um aumento de limites de margem, por exemplo, para os estados, para os gestores públicos, ou não tem muita relação uma com a outra? Contratos administrativos, até 8666 de 93, ela trata dos limites. Inclusive, já tem previsão quanto à dispensa de licitação por emergência. Mas o presidente da República, através da medida provisória, como você bem disse, resolveu editar essa medida provisória, tratando especificamente da dispensa de licitação para atendimento, como eu disse, dessas situações de emergência decorrentes do coronavírus, que tem que estar devidamente justificado. Mas, através de uma medida provisória também, que tem força de lei, a medida provisória tem força de lei, foi aumentado esses valores para a dispensa de licitação, não em relação à Covid-19, nem em relação a atender situação de emergência, mas para comprar aquisição de bens, serviços da administração pública. Os valores, até 31 de dezembro, Lívia, eles foram aumentados. Ou seja, se antes você tinha R$ 17.600 para compras e serviços, agora esse valor ele aumentou para 50 mil. Se você antes tinha 33 mil para obras e serviços de engenharia, esse valor agora aumentou para 100 mil reais. E repito, esses valores valem para todos os entes, vale para a União, vale para o Distrito Federal, vale para os estados e vale para os municípios, e não necessariamente tem que estar atrelado à questão do combate ao coronavírus. Inclusive, essa ampliação, até se discutiu por que houve essa ampliação, se é porque nos pequenos municípios, por exemplo, não ia ser possível realizar o pregão normal, e a administração teria que adquirir esses bens de uma forma mais rápida, mas, repito,
havendo essa ampliação dos valores, seja para 50 mil para compras e serviços, ou para 100 mil para obras, serviços de engenharia, o gestor público tem que estar atento e tem que cumprir alguns requisitos. O que é um ledo engano achar que o gestor tem carta branca para lá e comprar de quem ele bem entender, sem cumprir os requisitos, sem estar atento ao preço, porque senão acontece o que vem acontecendo aí. Preços superfaturados, preços além daqueles praticados no mercado. Então, toda essa liberdade que as medidas provisórias deram, seja aquela para adquirir os produtos ou serviços por dispensa de licitação para combate e prevenção à Covid-19, seja essa ampliação também da medida provisória para aquisição de quaisquer produtos, de qualquer serviços, ou até a questão das obras, o serviço de engenharia, o gestor tem que estar atento para não exagerar e depois acabar respondendo por isso. Sem dúvida, e a gente está falando aqui de vários termos técnicos, mas que são super relevantes, porque estamos tratando do dinheiro público, né, doutor João Paulo? E agora, na sua alçada, como presidente do Instituto do Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, já que a gente entrou nesse viés aí das responsabilidades públicas, no que diz respeito também ao cumprimento das leis, qual que é a importância do direito administrativo e do Instituto, dos trabalhos realizados por vocês, advogados, juristas do setor? Olha, o direito administrativo, ele está intimamente ligado à vida das pessoas, mesmo que as pessoas não percebam isso. Porque a definição clássica do direito administrativo é aquela: conjunto de regras, conjunto de normas, conjunto de princípios que regem as relações jurídicas entre a administração pública e as pessoas, ou entre a coletividade e a administração pública. O direito administrativo, ele sempre vai buscar o interesse da coletividade, o interesse público. Então, muita gente, às vezes, a gente convive o dia a dia com o direito administrativo, mas sequer sabe que ele está presente em nossas vidas. A gente costuma dizer de uma forma bem clássica, um exemplo bem simples, de quando você acorda, você vai lá, acende a luz. Nós estamos diante de uma concessão de serviço público, né? Energia elétrica. Ou você vai até o banheiro, nós temos, você vai escovar os dentes, ou você vai utilizar o vaso sanitário, nós estamos diante de uma concessão ou de uma prestação de serviço feita pelo próprio Estado, no caso, água ou saneamento básico. Se você vai à rua, você vai pegar o ônibus. No caso, se você for utilizar o transporte público, nós estamos diante de uma concessão pública. Se você for pegar um táxi ou um Uber, da mesma forma. Então, o direito administrativo tão presente na vida das pessoas, as pessoas, infelizmente, não têm esse conhecimento. O que nós fizemos através do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul foi levar esse conhecimento às pessoas, para que as pessoas pudessem entender o que é o direito administrativo. Nós, em 2018, quando nós criamos o nosso instituto, o direito administrativo aqui no estado era muito incipiente. Nós não tínhamos sequer discussão acerca dele. E nós criamos esse instituto com a ideia de difundir, de debater o direito administrativo. Porque a partir do momento que as pessoas têm conhecimento, passam a ter conhecimento dessa área tão importante do direito, as pessoas também vão começar a cobrar melhor o seu direito, cobrar serviços públicos de qualidade, cobrar que seus gestores realizem obras importantes, obras estruturantes. Então, acho que é isso. 2 anos de criação, mas nós já tivemos objetivos alcançados e queremos continuar avançando nisso. Tudo em prol, como eu disse no início, do interesse público, do interesse da coletividade. E essa questão da pandemia da Covid-19 fez com que tantos estados como vários municípios decretassem situação de calamidade pública, justamente para que pudessem ter mais agilidade nas compras e também alocar recursos nas áreas
fundamentais e mais impactadas com a doença. Só que a gente sabe, né, doutor João Paulo, que muitos prefeitos, e eu não estou falando só do Mato Grosso do Sul, acredito que de outros estados do Brasil também, já tem muita dificuldade de lidar com a prestação de contas das suas cidades. Eu acredito que esse momento ele possa também trazer mais obstáculos, né? Alguma dificuldade realmente para colocar tudo que tem sido alocado para essas cidades e os gastos no papel. E essa interlocução de vocês, enquanto Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, visa levar informação também para essas prefeituras, para esses prefeitos, sobre os cuidados que eles devem tomar na hora de prestar contas. Exatamente. Eu tenho, sendo aqui até repetitivo, na questão do cheque em branco, né? Nós temos aí mais da metade, vamos criar a situação de Mato Grosso do Sul, mais da metade dos municípios de Mato Grosso do Sul já tem reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul o estado de calamidade pública. O estado de calamidade pública ele é reconhecido pela Assembleia Legislativa a pedido do município, através do decreto legislativo expedido pela Assembleia Legislativa. O prefeito ele pode fazer abertura de créditos extraordinários, pode fazer alocação de recursos, ele pode, como você bem disse, fazer a contratação por dispensa de licitação com fundamento da medida provisória que nós acabamos de falar, respeitando, obviamente, é uma coisa interessante. O próprio decreto, eu tive a curiosidade de ver o decreto legislativo expedido pela Assembleia Legislativa, o decreto é claro, no sentido de que o gestor ele vai realizar a sua dispensa de licitação, respeitando-se a Lei 13.979, que foi alterada pela medida provisória 926. Então, quer dizer, ele tem que cumprir os requisitos legais. A expedição do decreto legislativo reconhecendo a calamidade pública do município, não está aí dizendo que o prefeito está com uma caneta cheia de tinta para fazer o que ele bem entender. Tem que também cumprir os requisitos presentes na legislação vigente. E também a contratação de pessoal. O prefeito, geralmente, nessas horas, vai precisar de contratar pessoal para saúde, para atendimento dessas situações de emergência. Então, também, e o decreto também fala, cumpridos os requisitos presentes na legislação local. Então, tudo isso que você percebe, Lívia, tem limites. Nós não estamos aqui falando que durante a pandemia o gestor pode fazer do jeito que ele quer. Não, ele tem que continuar cumprindo os princípios da administração pública, dentre eles o princípio da legalidade, também da moralidade. Não pode fazer o que ele acha que é conveniente ou não é conveniente. Ele tem que respeitar esses princípios. Então, o Instituto, neste contexto, respondendo agora diretamente à sua pergunta, ele vem para ajudar o gestor nesse momento, porque o gestor ele encontra dificuldades, seja pela falta de pessoal qualificado lá nas prefeituras para fazer isso, né? Às vezes o gestor tem dificuldade de fazer uma prestação de contas, ou às vezes o gestor ele tem até dificuldade de fazer cumprir o decreto legislativo que foi expedido pela Assembleia Legislativa reconhecendo a situação de calamidade pública. Então, o IDAMES, o Instituto, vem para isso, para ajudar o gestor, seja em colocar em prática essas políticas públicas em épocas de pandemia, seja para depois ajudar o gestor a prestar essas contas, porque nós estamos à disposição, Lívia. Nós realizamos, no ano passado e até em março desse ano, diversas ações, sejam seminários, sejam workshops, inclusive agora nós estamos inovando e fazendo esse trabalho através de lives, entrevistando aí personalidade do direito administrativo, seja a nível local, ou seja a nível nacional, para ajudar o gestor nessas dificuldades que ele encontra no dia a dia. Sim, então até é correto dizer que ele precisa desse respaldo do Legislativo Estadual também, no que diz respeito a esses decretos que fazem menção à obrigatoriedade de uso de máscaras, restrição de locomoção, alocação de
recursos públicos, justamente porque acaba sendo algo que dá mais credibilidade àquele momento que o município está vivendo. E teve uma outra situação, até muito noticiada pela mídia, doutor João Paulo, que foi sobre esse auxílio emergencial concedido pelo governo aos estados e municípios, em que muito se politizou, né, inclusive onde esses recursos seriam gastos. E não é errado que eles sejam alocados, até como o senhor estava explicando aqui para a gente, em folha de pagamento, na contratação, ele seja alocado até em outros setores, porque o município, o estado, ele está tendo que também se adequar a essas demandas na saúde. Não é errado esse gestor público fazer uso em outras áreas, é o que eu gostaria de perguntar. Quando a medida provisória foi expedida, no sentido de que da disponibilidade desses recursos, Lívia, criou-se também um certo alvoroço, né? No que ele poderia ser gasto, né? Então, está lá, são 60 bilhões que serão destinados a todos esses entes em 4 parcelas. Desse total, Lívia, 10 bilhões, o gestor tem que investir em saúde e assistência social, a esse carimbo. Justamente não faria sentido a liberação de dinheiro se não tivesse esse carimbo para essas 2 áreas importantes. Inclusive, quanto à saúde, ele pode gastar com o pagamento de pessoal, daquelas pessoas que estão à frente. O outro foi bem claro, no sentido de que o restante desses recursos, os 50 bilhões, eles podem ser gastos em ações diversas do combate ao Covid e também para mitigar os efeitos da Covid. Então, você pega lá, por exemplo, um município que ele vinha, por exemplo, pagando a sua folha de pagamento, como você muito bem disse, com recursos atinentes ao FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que vem da União, ou dos recursos repassados pelo Estado, ICMS. E esses recursos, fatalmente, eles sofreram redução devido à crise causada pela Covid. Então, inclusive, recentemente, o nosso Tribunal de Contas do Estado, ele respondeu a um questionamento de certo município, dizendo que sim, se é para mitigar os efeitos da crise, ele pode, por exemplo, pagar folha de pagamento ou quitar outras dívidas que ele tem, que ele possua, e que não pode mais pagar, porque justamente pela redução dos repasses que ele sofreu do ICMS ou do FPM. Porque nós temos que reconhecer que, infelizmente, os nossos municípios, especialmente os municípios menores, as receitas próprias decorrentes de cobrança de IPTU, de ISS, de ITBI, são muito pequenas. Então, os municípios vivem praticamente dos repasses de Fundo de Participação dos Municípios, da União, e ICMS do Estado. Então, quer dizer, praticamente, se tirar essas 2 receitas, os municípios não sobrevivem. Então, os recursos podem ser utilizados, sim, como você bem disse, a pagamento de pessoal, pode ser, desde que eu comprove de que, olha, eu sofri redução aqui nos meus repasses, então tem que compensar isso aí, né? Porque mitigação é a compensação daquilo que eu deixei de receber. Olha, eu estava comprando aqui outros insumos, por exemplo, seja para saúde, ou seja para outras áreas, e agora eu preciso compensar isso aqui. Então, é possível você gastar. O que cria-se um mito, é como se fala assim, em bilhões, nós estamos falando bilhões para todos os entes, né? Então, quer dizer, muitos municípios aqui do estado receberam valores que os prefeitos reclamam que sequer compensam aqueles valores que eles sofreram na queda da arrecadação. Então, quer dizer, também a gente tem que desmistificar, né, um pouco isso, para que, às vezes, a população que não tem conhecimento técnico, às vezes a população fica, olha, o prefeito recebeu todo esse dinheiro aí e não está prestando serviço adequado à população, então nós temos que ter esse cuidado também. Sim, inclusive, até tocando nesse assunto, as prefeituras, muitas, prorrogaram o prazo de pagamento do IPTU. Aqui, exemplo do estado de Mato Grosso do Sul, houve também a prorrogação de pagamento por parte de empresas, enfim, do ICMS.
A gente sabe que existe o refis, que é o refinanciamento de dívidas, que está vindo como um alento para os contribuintes, mas a arrecadação, ela sim ficou muito impactada, e a gente sabe que no Brasil existem muitos municípios super endividados. Acho que a situação de muitos, inclusive da grande maioria, sem contar aqueles municípios que são realmente pobres, que dependem, né, desse auxílio também. Só que ainda nessa questão, doutor João Paulo, a gente não pode também considerar que esses gastos eles possam ser desenfreados. O gestor público vai ter que prestar contas de tudo isso depois. Independente da politização que surgiu nas mídias sociais a respeito do assunto, esse gestor público vai ter que revelar onde ele usou o dinheiro. É uma grande dificuldade, que até quando saiu essa nota técnica do Tribunal de Contas do Estado, falando que ele teria que fazer essa comprovação, como fala assim, olha, você tem que, para mitigar os efeitos da redução das receitas. Então, o gestor, ele vai ter que ir lá comprovar, olha, eu precisava aqui, eu pagava aqui a minha folha de pagamento com esses recursos vindos do Estado ou vindos da União. Qual foi o valor que eu sofri de redução de receita? Foi esse. Então, estou aqui compensando esse valor. Quer dizer, tem que fazer um estudo técnico nesse sentido. Não é só chegar lá e o dinheiro caiu na conta e ele foi lá e pagou, fez o pagamento da folha de pagamento, ou efetuou outros tipos de despesa. Não. O gestor, Lívia, fique bem claro disso, que eu já sendo até repetitivo. Não dispõe de uma caneta cheia de tinta para gastar esse recurso do jeito que ele bem entender. Por isso, é importante ele ter uma excelente equipe técnica para fazer isso. Eu até conversei outro dia com os técnicos do tribunal que haveria de ser uma dificuldade para o gestor. Por quê? Porque, às vezes, o gestor não tem lá, nos municípios pequenos, especialmente, equipe técnica para fazer esse tipo de justificativa, né? Sim, e doutor João Paulo, como o nosso tempo está chegando ao fim, e eu acredito que esse bate-papo tenha sido valioso e esclarecedor, principalmente porque desmistificou algumas polêmicas geradas nesse âmbito da polarização política, porque nós estamos tratando de um assunto extremamente técnico e valioso, até porque quem assiste uma TV legislativa, eu tenho certeza que ele está em busca também de uma informação assim mais técnica, com mais corpo, para justamente responder esse tipo de questionamento. Qual seria a dica mais valiosa para o gestor público e até mesmo para o cidadão que está atento, que se informa, que quer também ajudar a fiscalizar, de certa forma, como esse recurso público está sendo gasto? Qual seria a sua dica enquanto especialista? O controle social é muito importante. Aquele controle feito pela população. A população, a pessoa ir lá verificar junto ao site da prefeitura, olha, no que está sendo gasto. Porque, veja só, o gestor, inclusive, quando no reconhecimento da calamidade pública pela Assembleia Legislativa, há um artigo específico que fala que todos os gastos do gestor têm que estar lá no portal da transparência. Então, o controle social é muito importante. A pessoa ir lá, cobrar, verificar, olha, o que foi gasto nisso, o que foi gasto naquilo. Se não tiver disponível, peticionar o município no sentido, olha, eu não estou vendo lá os gastos, eu quero ver, eu tenho direito. Eu, como cidadão, tenho direito. Eu acho que falta um pouco disso ainda. Infelizmente, as pessoas ainda ficam nessas discussões aí, que não levam a nada, ficam conversando em conversas de esquina, e não fazem esse controle social. A população precisa fazer a questão do controle social, precisa ir lá, buscar no site, se não tiver no site, vai lá no próprio ente, manda e-mail. Então, isso é importante. A partir do momento que as pessoas têm conhecimento de como está sendo gasto o recurso público, ela vai ver as dificuldades também que o gestor enfrenta. E quanto ao gestor, acho que nesse momento o gestor tem que se cercar de pessoas capacitadas, de pessoas que tenham conhecimento técnico, para ajudá-lo nisso, né? Então, são recursos que são recebidos, o gestor tem dificuldade em saber até como gastá-los, não sabe se pode gastar nisso ou gastar naquilo, porque, como você pontuou, Lívia, ficam essas conversas dizendo se pode gastar nisso, se pode gastar naquilo.
Então, o gestor ele tem que se cercar de pessoas capacitadas para que ele possa não cometer nenhum ato irregular, que depois, com certeza, Lívia, os órgãos de controle, eles estão exercendo esse papel agora, né, controlando, mas você pode ter certeza disso. Depois, quando essas contas forem analisadas, aí o gestor vai ter que, se ele cometeu alguma irregularidade, ele vai pagar por elas, tenho certeza disso. Muito bem, eu quero agradecer a participação do Dr. João Paulo Lacerda. Ele é presidente do Instituto do Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, também por meio do Instagram, levando uma série de informações com entrevistados, justamente nesse momento delicado que atravessa o Brasil. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, doutor, obrigada, e deixo então o Instagram de vocês para quem se interessar, acessar e participar das lives. Olha, nós estamos realizando já há algum tempo lives, e as nossas lives, elas são com personalidades, seja do direito administrativo, seja de outras áreas. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de fazer uma live com a jornalista Lívia Machado, tratando sobre o papel da imprensa nesse momento de pandemia, gestores públicos. Então, você tem curiosidade em saber como é que está sendo a atuação desses gestores públicos em épocas de pandemia, ou outras situações que envolvem assuntos técnicos, vai lá, segunda, terça e quarta, nós realizamos a live do IDAMES, @IDAMES, é só ir lá, @IDAMES, só entrar lá e acessar. Nós temos também as lives anteriores que estão lá no IGTV do IDAMES. E agradeço a oportunidade de falar aqui no programa Perspectiva. É isso, e mais um Perspectiva vai chegando ao fim. Você já pode compartilhar o nosso link do YouTube aparecendo aí na sua tela com todos os seus amigos e familiares, levar informação importante, bate-papo aqui feito por nós no dia de hoje. Então, voltamos na próxima com outro especialista, com um novo tema para traçar algumas perspectivas a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau.